Núbia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você novamente aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga compartilhar muito conteúdo produtivo aí para o pessoal. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Então, vamos lá. Pessoal, a gente resolveu retomar essa live porque a gente tiveram algumas perguntas que não foram respondidas a primeira vez que a gente fez a live. A gente teve novos seguidores a partir disso, começamos a ter outras perguntas no privado. Então, a gente achou por bem fazer uma live para todo mundo poder compartilhar o conteúdo, né, e aprender um pouquinho, e a gente aprender com vocês também. Então, a gente já tem até algumas perguntas que foram feitas durante a semana, a gente colocou ontem também para postar. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando, que a gente garante que a gente responde todos até o final da nossa live. Lembrando que nessa primeira etapa, de 17 a 18 horas, eu vou estar com a Núbia, a gente vai falar principalmente sobre o processo seletivo, e a partir das 18 horas eu vou estar com a Luísa Diniz, falando também de carreira, mas envolvendo o inglês, que para muita gente ainda é complexo. Núbia, o que você tem visto aí nas últimas semanas com relação ao processo seletivo? O que você tem visto de novidade com relação aos candidatos, das empresas? Uma das principais mudanças, né, está sendo os processos remotos. Então, muitas empresas ainda já estão adaptando os processos de seleção, principalmente porque muitas não estão podendo receber presencialmente pela dificuldade do deslocamento. Então, uma das principais mudanças do processo de seleção é a questão da gente estar fazendo o processo remoto. E aí a gente testou e tem visto que a gente consegue, né, dar andamento, mesmo sendo o processo seletivo remoto. Tem muitos testes que a gente consegue utilizar que utilizam, né, a plataforma online. Então, e a gente consegue fazer a correção online também. E da mesma forma, a dinâmica de grupo, né? A gente utiliza alguns cases, onde a gente coloca todos os integrantes finalistas ali para poder participar da dinâmica, e cada um faz a sua apresentação, eles conseguem fazer a discussão. Então, a gente percebeu que a gente não perdeu, né, no processo de seleção, mas sim se reinventou de uma forma 100% remota. Só lembrando que nós da UP já trabalhamos de uma forma quase 100% remota desde 2016. Só que os nossos processos de avaliação psicodiagnóstica, né, que é a parte de dinâmicas e testes, elas eram realizadas presencialmente. E por conta da pandemia, a gente fez a adaptação completa, né? Então, como a Núbia disse, a gente está fazendo tudo de forma remota, sem prejuízo no processo seletivo, né? Sim. Vamos começar então com algumas perguntas que eu tenho aqui anotadas de pessoas que já fizeram durante a semana. Antes de falar aí mais profundamente sobre dinâmicas e testes, que foi o que ficou pendente, vamos pegar algumas perguntas relacionadas a currículo. A gente teve aqui uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas parecidas que eu acho que a gente pode responder junto. Como montar um bom currículo? E a outra, quais os principais pontos analisados pelo recrutador em um bom currículo? Sim, eu creio que o mais importante nesse processo que a gente é tão dinâmico, a gente recebe tantas candidaturas agora muito de forma remota, é que o currículo seja simples e objetivo, né? Eu acredito que como recrutadora, o que a gente tem mais interesse em saber quais são aquelas informações mais relevantes. Então, é fazer o cabeçalho com o contato, né, o nome completo, qual que é a cidade, né, e o estado que reside, colocar ali a formação, qual que é o período, ou se já está concluído, né, dos últimos cursos técnicos, se é curso superior, qual que é a instituição de ensino. Depois falar das 3 últimas experiências, ou aquelas experiências que você considera mais relevantes, né, colocando o nome da empresa, o período que ficou, e ali brevemente quais eram as atividades. Se tiver uma ferramenta que é uma ferramenta relevante, por exemplo, uma ferramenta de SAP ou alguma ferramenta técnica, descrever ali e finalizar colocando ali os principais cursos, né? Tentar colocar ali no máximo 2, no máximo 3 páginas de currículo, para que seja realmente sucinto e que seja objetivo para que a gente consiga ali captar as principais informações. O que pode gerar um pouco de dúvida é porque o currículo ele precisa ser completo, de forma que o recrutador consiga ter uma noção, pelo menos superficial, desse histórico da pessoa, né, histórico profissional, só que ele precisa ser objetivo. Sim. Voltou?
Oi, Só que o travou? currículo precisa Voltou. ser objetivo. E aí, como é possível ser completo e objetivo? Sim. Alguns currículos que eu vejo que cometem alguns erros que são sérios, assim, não é que é sério, não é um erro tão sério, mas é que acaba pecando, porque às vezes a pessoa quer colocar tudo que ela fez na vida, e às vezes são coisas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, então pensar numa pessoa que tem mais experiência, e às vezes aquilo não faz sentido mais, né? Sim. Então, assim, os cursos que você falou, a gente está até com uma vaga aberta agora para a área de engenharia. E um dos diferenciais dessa vaga é ter conhecimento em Primavera, que é um software específico da área. Então, a pessoa tem esse tipo de conhecimento e experiência, é importante ela colocar. Mas se ela tiver, às vezes, experiências diferentes e estiver montando um currículo para uma vaga específica, talvez seja importante ela adaptar aquele currículo para aquela vaga, né? Lembrando que o recrutador ele precisa ver a sua experiência e tentar ter uma noção de tudo que você fez naquela empresa, pelo menos do básico, né? Do que é mais importante. Então, a descrição, tem muita gente que coloca assim, eu fui auxiliar administrativo, e o nome da empresa, e o período só. É importante descrever o que a pessoa fez, porque auxiliar administrativo numa empresa é diferente do auxiliar administrativo de outro lugar, né? Então, Sim. só essas dicas aí para a gente poder complementar. Uma outra dúvida, como sair bem em entrevistas? Eu creio que o primeiro passo é ser você mesmo, mas sempre ser o melhor de você mesmo. Né? Pensar que você está ali num processo formal, então cuidar muito da aparência, né? Uma maquiagem, no caso de mulheres, né? Uma maquiagem leve. Homem não vai de boné, né? Porque você está num ambiente formal. Evitar decote, perfume muito forte. Ter uma fala clara, coerente, ter iniciativa. Então, saber que aquele momento ali é um processo de venda. É um processo onde você tem que mostrar o seu melhor para que, de acordo com aquilo que a empresa tem buscado. Então, ler sobre a empresa, né, pesquisar quais são os principais concorrentes, quais são as possibilidades que você pode agregar ali. Se você tem a oportunidade, pesquise sobre as suas funções e quais as suas características possam agregar ali naquelas funções. Com o que você já trabalhou? Ah, mas é a minha primeira experiência. Mas será que eu era um estudante que eu ficava só quieto e não procurava fazer algum artigo, alguma produção, um grupo de estudo, uma empresa júnior? Tudo isso pode agregar no momento da entrevista. Ah, eu não tive nenhuma oportunidade, mas na sua casa, como que você é? Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa que tem, quando você marca um compromisso, você é pontual? Então, são detalhes, né, que podem agregar ali no processo de entrevista. Uma coisa que pode gerar dúvida é o fato de, às vezes, a pessoa se candidatar a uma empresa, a uma vaga de uma empresa, que ela não é uma empresa tão conservadora. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma Chili Beans. As pessoas que trabalham vendendo a Chili Beans, elas têm um perfil de aparente apresentação pessoal que não é formal. A forma de Sim, abordagem é diferente. Então, assim, a gente pode pensar que talvez para a maioria das empresas não exagerar na formalidade, né, ter uma boa apresentação pessoal, mas não deixando de prestar atenção no tipo de empresa que você está se candidatando. Porque pode ser uma empresa muito diferente, que às vezes essa formalidade não vai retratar quem você é, e você pode acabar perdendo por não prestar atenção em detalhes como esse. Né? Então, sim. tentar saber um pouco da empresa, às vezes existem as vagas sigilosas, é um pouco mais difícil. Mas às vezes até com uma consultoria você pode pedir uma dica. Ah, essa empresa é mais formal e tal, como que eu me importo com o entrevistador final? Então, sempre tem, de alguma forma, chance de você conseguir algum tipo de informação para se dar melhor na entrevista. Né? Uma outra pergunta. As empresas ainda contratam muito por indicação? Acontece, né? É o que, como consultor, o que a gente busca fazer é orientar um processo aberto e um processo transparente. Mas acontece sim de uma indicação. O que a gente faz é sempre colocar essas indicações em um processo comum. Então, eles passam por todos os processos, ele é avaliado como geralmente a gente trabalha com 3 finalistas, e às vezes ele participa ali juntamente com os outros finalistas, e não quer dizer que porque ele foi indicado ele vai ser a pessoa contratada, né? Mas acontece sim as indicações, mas o objetivo é sempre fazer o processo mais transparente e que ele participe como os outros candidatos que se candidataram. Como tem muita empresa que ainda dá valor a isso, mesmo participando de um processo seletivo, como a UP faz, de uma forma isonômica, avaliando as pessoas, né, ou indicado como se fosse uma pessoa não indicada,
tem muita empresa que ainda gosta de ter profissionais indicados. Então, mesmo que isso não seja o fator decisivo para uma escolha, a gente sempre indica que vocês mantenham sua rede de networking ativa, né? E isso pode ser de empresas anteriores que você passou, de colegas de trabalho, até do ciclo social. Isso pode fazer diferença. Porque o fato de alguém te conhecer, simplesmente o fato de te conhecer, mas nunca ter trabalhado com você, isso sim pode fazer diferença. Não para nós da consultoria, mas para algumas empresas isso faz diferença, né? Alguns mercados ainda são muito fechados com relação a isso. Então, não deixem de ativar a rede de network de vocês, porque para alguma vaga pode fazer diferença. Outra pergunta, deixa eu pegar aqui. Aí a gente já está entrando naquela parte que a gente não falou na outra live. O que são os testes psicológicos, inventários de personalidade? Eles realmente funcionam? Sim, a avaliação psicológica é uma ferramenta que a gente utiliza para poder conhecer mais a fundo o profissional, seja referente a comportamento, seja, então a gente avalia tanto atenção, proatividade, relacionamento interpessoal. Tem muita gente que fica com medo, né, no momento de fazer a avaliação psicológica, muito com aquela questão assim, tem certo e errado, e tem muitos testes que a gente avalia a personalidade, então não tem resposta certa ou errada, tem o seu perfil. Então, sempre quando eu vou aplicar um teste, eu falo, gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente está aberto para poder responder, porque isso auxilia ao nosso conhecimento do perfil. A gente nunca utiliza o teste isolado. O teste é apenas uma ferramenta para que a gente conheça mais do perfil do candidato e alinhe com a expectativa da empresa. Então, tem empresa que vai falar assim, tem os resultados quantitativos, né, e os resultados qualitativos, mas a gente não utiliza esse resultado isolado. Então, às vezes, uma pessoa pode dar inferior, por exemplo, na produtividade, mas é porque ela é tão minuciosa e ela quer fazer o trabalho tão perfeito que impacta no tempo. E às vezes aquela vaga precisa exatamente disso, de uma pessoa totalmente analítica, uma pessoa que zele pelos detalhes, onde a produtividade, a alta produtividade não é o mais importante, e sim a atenção aos detalhes. Então, o mais importante, o que a gente utiliza é avaliar o que deu de resultado no perfil profissional, né, no perfil psicológico, com a vaga em questão. A gente precisa lembrar que existe diferença de testes psicológicos e inventários de personalidade. Várias empresas podem utilizar algumas ferramentas de avaliação comportamental, como existe o DISC, existe o PI, existem outras ferramentas que não são testes psicológicos, ou seja, são ferramentas que também identificam perfis comportamentais, mas elas não são validadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, essas ferramentas, elas podem ser aplicadas por pessoas não psicólogos, mas tem ferramentas exclusivas de uso da psicologia, de um psicólogo. Os inventários de personalidade, eles normalmente tentam trazer características da personalidade da pessoa. A pessoa tende a ser mais explosiva, é uma pessoa mais minuciosa, como a Nubia falou, né? Mais detalhista, é uma pessoa que tende a ser mais líder, são questões mais voltadas para o comportamento. Os testes psicológicos, eles tem alguns testes que são também de personalidade, que trazem informações parecidas com essa que a Nubia falou, né? Da avaliação comportamental como um todo, mas que às vezes são mais específicos com relação a algumas habilidades. Então, a gente, por exemplo, tem testes de atenção. E o teste de atenção, por exemplo, tem 3 diferentes. Tem um teste de atenção concentrada, que é quando a pessoa vai realizar uma atividade só. Tem um teste de atenção dividida e alternada, que é quando você está fazendo uma atividade, mas com vários estímulos, como que você lida com isso. Então, é um teste de atenção. O inventário de personalidade nem sempre vai avaliar esse tipo de habilidade. Então, essa gama essa gama de ferramentas traz para o recrutador uma segurança um pouco maior a respeito do perfil da pessoa. E como a Nubia falou muito bem, pelo menos eu acredito que a grande maioria dos recrutadores que desempenham um bom papel como recrutador, eles não vão excluir uma pessoa de um processo seletivo por conta de teste. Já aconteceu algumas vezes da gente encaminhar o profissional para a entrevista final com um teste não satisfatório, mas porque a gente avaliou que nas dinâmicas de grupo, que nas entrevistas a pessoa saiu muito bem. As referências profissionais, a gente pode até falar sobre isso, foram as melhores, né?
Então, a pessoa é avaliada no conjunto, ela não é avaliada isoladamente. A grande maioria dos recrutadores são assim. Então, o que a gente dá a dica para vocês é não precisem ficar extremamente ansiosos com o teste. Às vezes você vai se dar não tão bem ali, mas a gente avalia uma gama de habilidades. E a gente não é bom em tudo. Então, às vezes a pessoa não vai tão bem num teste de atenção específico, mas ela vai bem no outro. E aí que a gente que está na parte de avaliação vai perceber se para aquela vaga específica, aquilo que você não foi tão bem, isso vai impactar demais negativamente ou não. É um detalhe que pode ser, que precisa ser relevante no sentido de informar a empresa que não teve tanta assertividade, mas que não é prejudicial para o trabalho. Tem uma pessoa que perguntou como que a pessoa pode sair bem nos testes. É difícil a gente falar isso porque o teste ele tende a ser um resultado do trabalho da pessoa, das habilidades da pessoa. Então, como que eu me saio bem num teste de atenção? Se você normalmente é uma pessoa atenta para aquele tipo de habilidade específica. Se você não é tão atento, o seu teste não vai dar tão positivo. E não precisa ficar tão ansioso com relação a isso. O que a gente sugere é que você, o máximo possível, se esforce para criar outras habilidades e aí você começar a sair melhor em alguns testes. Né? Então, os testes eles é como se eles fossem uma avaliação daquilo que você é. Então, você vai sair melhor se você tiver condição de cada vez melhor, cada vez mais se aperfeiçoar. Tem uma pergunta aqui da Terezinha. Durante as dinâmicas, quais competências mais comuns que avaliem? Bom, quando a gente faz uma dinâmica de grupo, pelo menos isso pode variar muito de acordo com o tipo de vaga que a gente está trabalhando. Se a gente trabalhar com uma equipe de vendas, uma vaga, por exemplo, de vendas, eu vou fazer uma dinâmica em que eu consiga avaliar desempenho de negociação, por exemplo, né? Não só de negociação, mas, por exemplo, a questão de ouvir bem. Ouvir em que sentido? Às vezes a pessoa está tão voltada em vender alguma coisa que ela esquece de ouvir o que o cliente está falando. E às vezes o cliente está dando uma dica ali para ela sem ela perceber aquilo que realmente ela precisa comprar. E ela está esquecendo de ouvir. Então, por exemplo, numa dinâmica de área de vendas, questão de flexibilidade, questão de poder de negociação. Dependendo da vaga, se a pessoa vai trabalhar em conjunto, como que é o trabalho dela em conjunto com outras pessoas. Se for uma pessoa que vai trabalhar sozinha, a parte de trabalhar no coletivo não é tão importante assim. É questão de respeito à opinião do próximo, flexibilidade e por aí vai. Tem outra pergunta aqui. Bela, o que são aqueles tracinhos que pedem para fazer até mesmo em exame psicotécnico? Aqueles traços, se for que a gente chama de palo, né? O palográfico, é um teste que você vai fazendo de cima para baixo, de cima para baixo. Tem um teste, que eu não sei se é o que você está falando, que tampa o rosto e aí você continua fazendo, não é esse, mas o mais comum é o palográfico, que é este pauzinho. Ele é um teste de personalidade. Ele é um teste validado pelo Conselho de Psicologia. Mesmo que você não acredite, digamos assim, porque eu brinco que quando eu não conhecia o teste, eu também não acreditava, né? Então, você vai fazendo os traços e a forma como eles são dispostos na folha fala sobre você, fala sobre respeito à autoridade, fala sobre agressividade, fala tem até alguns resultados que falam a respeito de dependência ou não de droga, por exemplo, algum tipo de dificuldade de problema neurológico, né? Então, ali fala sobre produtividade, fala sobre organização do trabalho. Então, aquele teste no falográfico, ele é um teste de personalidade. Outra pergunta da Bruna. Tem algumas dicas para se dar bem, dormir bem na noite anterior, estar descansado e bem alimentado? Acho que ela está querendo saber se isso interfere nos testes. Sim, interfere sim, interfere. A gente sempre pede para o candidato para ele procurar descansar. Apesar de que a maioria das vezes, o resultado realmente vai refletir aquilo que você é. Então, às vezes a pessoa dormiu mal e ela vai conseguir no teste ter esse resultado. Mas não tem problema. A questão é o seguinte, quanto mais descansado você tiver, se você tiver uma noite boa de sono, antes do teste conseguir se alimentar
vão ser menos estímulos negativos que vão atingir você. Então, a chance de você não se sair bem é menor. Você vai estar revelando mais de você do que deixar a interferência de outros estímulos te atingirem. Uma outra pergunta que a gente tem aqui: para que servem as dinâmicas de grupo e que dicas vocês podem dar para eu me sair bem nelas? A gente começou a falar um pouquinho sobre a dinâmica do grupo antes. A Nubia entrou. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá na conversa com a gente, que aí a conversa fica mais dinâmica, não fica só eu falando. Vamos ver? Pessoal, para quem está chegando agora, não sei se vocês estavam na live antes, acho que a Nubia caiu por questão de internet. A gente está falando sobre processo seletivo, esclarecendo dúvidas sobre currículo, sobre entrevistas, sobre dinâmicas, sobre testes psicológicos, sobre entrevista final com o recrutador. Nós da UP somos uma empresa de consultoria, então a gente faz contratação em projetos para empresas, então a gente tem contato tanto com os candidatos quanto com as empresas, tá bom? Então a gente recebeu algumas dúvidas durante a semana e a gente está respondendo conforme a live vai passando, mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas de vocês, para a gente poder responder aqui. Bom, a Núbia ainda não conectou, talvez ela realmente esteja com algum problema na internet, mas eu vou continuar respondendo as perguntas aqui para vocês. Então, para que servem as dinâmicas de grupo e que dicas vocês podem dar para eu me sair bem nelas? As dinâmicas de grupo é para avaliar comportamento. Quando a gente faz uma entrevista com o candidato, é difícil, a partir de um contato, a gente conseguir ter a percepção de como a pessoa é. E aí, o peso para o recrutador ele é muito grande. Ele é muito grande porque a gente precisa passar para a empresa que aquela pessoa tem um perfil que eles estão buscando. Toda empresa, quando vai abrir um processo seletivo, deixa eu só autorizar a Nube aqui. Toda vez que um recrutador abre um processo seletivo, uma empresa abre, ela traça um perfil do que ela quer. O que é esse danado desse perfil que todo mundo fala? Agora ela voltou. Tudo bem? Tá me ouvindo? Acontece ao vivo. Acabou. Vixe, Maria, ainda bem que você conseguiu voltar. Eu estou falando a respeito de dinâmica de grupo, tá? Mas voltando um pouquinho no que eu estava falando, quando o recrutador ele abre uma vaga, ele determina um tipo de perfil que ele quer. E que perfil é esse? Que eu também não entendia. O perfil é o tipo de formação, aí a questão escolar envolvida, que tipo de habilidade técnica ou comportamental que essa pessoa precisa ter. Aí ele passa para a gente as atividades que a pessoa vai fazer, se a pessoa vai trabalhar sábado, domingo, feriados, tem alguma variável da remuneração, então passa um descritivo a respeito da vaga. Seu áudio está baixo no Uber. Então, ele passa um descritivo a respeito da vaga. E, a partir disso, a gente vai usar as ferramentas para poder fazer a avaliação das pessoas. Se a gente utilizar só a entrevista, é um contato só. E é uma percepção muito individual de quem está entrevistando a respeito daquela pessoa. Quando a gente usa ferramentas que foram validadas no uso com várias pessoas, de forma generalista, a gente tende a ser mais assertivo com relação à percepção que a gente tem. Então, as dinâmicas de grupo, elas servem para a gente principalmente validar as impressões que a gente teve durante a entrevista. E talvez até validar algumas questões relacionadas aos testes psicológicos. Então, como eu falei, uma pessoa perguntou antes, por exemplo, na maioria das vezes as pessoas não trabalham sozinhas, elas trabalham em grupo. Sendo assim, numa dinâmica do grupo, eu consigo avaliar qual que é o comportamento da pessoa, por exemplo, quando ela escuta algo que é totalmente contraditório à opinião dela. Eu já tive casos horrorosos, digamos assim, de candidato ser extremamente agressivo com uma outra pessoa que estava participando de processo durante uma dinâmica de grupo. A Nubia com certeza já viu isso também. Então, isso fala um pouco do comportamento dela. Se durante uma entrevista, numa dinâmica de grupo, ela está sendo agressiva, ela provavelmente vai ser no trabalho também. Você quer compartilhar, Nubia, um pouco das experiências aí em dinâmica? O interessante da dinâmica é que a gente sempre tenta buscar algo que vai trazer, mesmo que seja de uma forma lúdica, mas vai trazer algumas situações, problemas do dia a dia dela. Então, para a gente poder avaliar, né, dependendo de cada vaga, se a pessoa tem uma iniciativa, se a pessoa tem um espírito de liderança, se ela tem o foco nos resultados, se ela consegue ouvir a opinião das outras pessoas da equipe, consegue utilizar e agregar para poder chegar ali ao resultado final, tecnológico. Isso vai muito de acordo com cada vaga, né, e de acordo com por isso que tem milhares de dinâmicas que a gente utiliza. E
ali naquele momento da dinâmica é o momento mais leve, né? Não é o momento eu sempre falo assim, olha, agora a gente passou a parte tensa da entrevista, que as pessoas ficam falando, ficam pensando, meu Deus, o que eu falo, o que eu não falo? E a dinâmica é algo mais leve, mais descontraído, e ali é o momento da gente poder observar como que a pessoa às vezes ela vai reagir ali de uma forma, a maioria das vezes, muito natural, sem ela perceber que ela está se mostrando ali. Então, a dinâmica é um processo, é um momento muito importante do processo de seleção para a gente poder ver como que ela atua em equipe e até mesmo avaliar de acordo com a vaga. Às vezes o gestor, ele faz uma abertura da vaga e ele sabe, né, qual é o horário, qual que é a remuneração, ele tem uma noção do que ele quer e do que ele não quer naquela pessoa, mas a gente, como consultoria, a gente pode apoiá-lo até mesmo na construção desse perfil, e esse momento é muito importante, até mesmo avaliando quem são as outras pessoas da equipe, né? Como que essa pessoa realmente vai agregar ali no momento que ela for selecionada ali para aquela vaga em questão. Então, às vezes é uma equipe muito agitada e ele precisa de uma pessoa mais tranquila para poder apaziguar essa energia. Eu acho interessante que já aconteceu o caso do gestor falar assim, eu quero uma pessoa centrada e que seja comunicativa. E aí a gente fica assim, qual que é o comportamento que é mais importante para você? Que geralmente a pessoa mais comunicativa, mais proativa, é uma pessoa que tem uma energia mais alta, né? E aquela pessoa analítica é aquela pessoa mais centrada, que trabalha melhor sozinha, faz uma tarefa cada vez. Então, desenhar esse perfil juntamente com o gestor, o alinhamento do perfil é um momento muito importante ali para a gente ter uma assertividade durante o processo. E tem um outro detalhe importante, eu vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que tem duas situações. Tem uma empresa em que o gestor é muito centralizador, considerando que os dois gestores são excelentes profissionais, né? Mas um gestor, ele é mais centralizador e o outro, ele precisa de alguém que tome mais à frente. Então, são duas empresas diferentes, considerando a mesma vaga. Se durante o processo seletivo a gente vê nas dinâmicas que tem alguém muito proativo, que gosta de fazer acontecer e tal, dependendo da empresa, mesmo ele sendo um excelente profissional, ele não vai dar certo com aquele gestor. Talvez ele daria certo numa outra empresa. Então, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa não precisa deixar de ser ela tem as próprias características. Não precisa ter medo do processo seletivo. O que as pessoas precisam ter medo é de estar num lugar em que elas não têm o perfil de estar lá. Porque elas vão sofrer por estar ali, às vezes elas vão estar felizes com o salário por um tempo, mas elas vão estar infelizes porque os valores da empresa não têm nada com ela, o gestor não é o gestor que ela gostaria de trabalhar, então a vida dela se torna, desculpa o termo, um inferno diário, né? E ninguém quer isso no trabalho. Então, essas dinâmicas, elas variam esse tipo de comportamento, o tipo de comportamento que é da pessoa, e a gente pega esse comportamento e compara com o ambiente que a pessoa vai trabalhar. É praticamente isso que serve a dinâmica, né? Não é para... Muita gente fala, é pegadinha. Não, não é pegadinha. A gente tenta identificar o perfil da pessoa para que todo mundo no final saia feliz. Nubia, tem gente pedindo para você colocar o fone. Vamos testar de novo? Porque o seu áudio está baixo. Tem uma outra dúvida da Bela. Se carta de recomendação é realmente válida. Ouviu? Sim, se a carta de recomendação realmente é válida. Melhorou o áudio? Melhorou muito. Então ótimo. Então, eu não costumo utilizar e avaliar a carta de recomendação. Geralmente eu faço a avaliação pelas plataformas, né, de inscrição e pelos sites de divulgação. Então, geralmente a gente recebe os currículos e a gente avalia o currículo. Pode ter uma vaga pontual, né, que a empresa acredita que seja interessante ali encaminhar uma carta diretamente para a empresa, mas geralmente eu não utilizo. O que eu percebo é que empresas com perfil mais conservador, que normalmente não trabalharam com RH interno ou externo ou com uma consultoria, eles acabam utilizando a carta de recomendação como se fosse uma garantia daquele profissional ele é bom. Mas a gente tem que lembrar que a carta de recomendação foi dada num momento específico e a pessoa continuou a vida dela pessoal e profissional depois daquilo. Então não significa que a pessoa é aquilo lá de trás. E eu vou falar até por mim, já tiveram situações em que a pessoa pediu para sair
pedir uma carta de recomendação à empresa, eu como RH interno, acabei emitindo essa carta. Muito mais, porque a pessoa realmente não teve nada de negativo, mas aquela pessoa, para aquele cargo, não teve um desempenho maravilhoso, digamos assim. Né? Então, a carta de recomendação, para nós, talvez para o empresário tenha algum tipo de sentido, mas para nós do RH, normalmente não. É mais fácil a gente confirmar as impressões através de referência profissional, que aí é o contato com as empresas anteriores que a gente faz, do que a carta por si só. Eu tenho a mesma opinião que a Nube, eu dificilmente eu uso. Tem uma outra pergunta da Bárbara. Se a carteira de trabalho, trabalhos anteriores pode influenciar na vaga. A carteira de trabalho é a comprovação do tempo que você esteve ali naquela empresa, né? Então, às vezes a pessoa pode colocar o período tal ali dentro do currículo, e a carteira de trabalho é uma forma que a gente comprova. Eu acredito que essa é a forma que pode influenciar, né? Até mesmo nessa questão de estabilidade. Eu não sei se a pergunta dela é direcionada a isso, né? A estabilidade. Mas para uma vaga efetiva, a estabilidade sim é importante para a gente, até mesmo para a gente poder entender. Às vezes é uma pessoa que ficou 3, 4 meses em cada empresa, 6 meses, o porquê, né? O que gerou essa instabilidade. E hoje, aquele profissional que é treinado, é capacitado, traz resultados para a empresa e mantém ali uma continuidade, né? Faça uma carreira ali dentro da empresa, isso é importante e é avaliado, sim. A carteira de trabalho, ela é muito usada para confirmar as informações do currículo, que é o que a Nubia está falando. Porque, infelizmente, tem muitos candidatos que mentem no currículo, que mentem na entrevista. E a carteira de trabalho, ela registra a sua vida profissional. Lembrando que tem muitos trabalhos que não são registrados em carteira. A gente está falando de registros em carteira. Então, há muitas empresas pedem, normalmente para cargos mais operacionais, cargos estratégicos, raramente são solicitadas confirmação de carteira, são vagas mais operacionais, porque costuma a pessoa colocar no currículo as empresas que ela ficou mais tempo, e ela omite as empresas que ela ficou menos tempo. Então, quando você pega a carteira, você confirma as informações do currículo, ou se está falando verdade ou não, ou se omitiu as empresas, e aí a gente tem a chance de perguntar o porquê. Lembrando que nada é 880. Eu já peguei carteiras que tinham várias experiências que não constavam no currículo, mas quando eu percebi, a pessoa ela selecionou as experiências que tinham a ver com aquela vaga específica. Ou ela não colocou experiências que eram de trabalho temporário, de uma licença maternidade ou um trabalho de final de ano. Isso é normal. Se a pessoa tem muita experiência, ela vai colocar as mais importantes. Então, o que eu acho, as pessoas que normalmente precisam ter medo de apresentar carteira de trabalho são aquelas que têm mais instabilidade no trabalho. Porque a maioria dos recrutadores, eles querem pessoas que fiquem muito tempo nas empresas. Se você apresenta uma carteira com várias saídas, com curto espaço de tempo, isso provavelmente vai gerar uma insegurança no recrutador. E, bem sinceramente, no pessoal do RH também. A gente sempre fica na dúvida, será que essa pessoa realmente vai ficar na empresa? Né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu pegar, só um minutinho. Como eu posso explicitar a minha pretensão salarial? O que preciso pensar para fazer esse cálculo? A gente chegou até a falar sobre isso, né, da outra vez. Sim. Geralmente o que é avaliado na pretensão salarial é quais foram as suas últimas remunerações, né, principalmente a última remuneração, e colocar ali uma média, né, de 20, 30% para mais, de acordo com aquilo que você avaliou ali da vaga que está sendo orientada, né, ou para mais ou para menos, de acordo com realmente a disponibilidade. Tem muita gente que fala assim, nossa, Nubia, mas é complicado falar de pretensão salarial. Se eu falar pretensão salarial, você vai falar qual que é a média? E o que é avaliado quando a gente fala de pretensão salarial? Se você está realmente avaliando, qual que é a diferença, né, do seu último salário para esse, por que você está pedindo essa quantia? Será que eu me qualifiquei para poder estar pedindo um 30% a mais? Ou se eu estou do mesmo nível, são as mesmas atividades, então eu vou pedir o mesmo tanto que eu tinha, né, na última empresa? Então, ser muito sincero com você mesmo, né? Porque às vezes eu falo assim, eu recebi, por exemplo, 4 mil, eu vou lá e peço 6 mil. Mas por que esses 2 mil a mais, né? Qual que está sendo a diferença? O que você está avaliando?
foi o que a gente até falou, né? Pode parecer para a empresa que você está aproveitando, né, da oportunidade para poder subir ali o seu valor. Mas é importante você ser sincero para você mesmo. Quando a gente fala de pretensão salarial, qual seria o mínimo que você aceitaria e você ficaria satisfeito para ir para aquela oportunidade. Então, pensar qual é o tipo de contratação, se é CLT ou se é PJ, se você vai precisar mudar, se você vai precisar utilizar o seu carro, se você vai precisar alugar uma casa. Então, tudo isso é importante você colocar na ponta do lápis para você ser coerente, tanto para a vaga que você está pleiteando, quanto com você mesmo. A maioria das pessoas, quando muda de emprego, busca uma remuneração maior. Isso é o mais comum. Só que isso nem sempre é o principal motivador. E talvez gere algumas dúvidas, porque desde a reforma trabalhista tem sido cada vez mais comum ofertas de empregos que não são CLT. E as pessoas, de verdade, elas precisam estar preparadas para isso, principalmente após esse período de pandemia. Tem muita empresa com queda de faturamento que vai demorar um longo tempo para conseguir reaver, né, equilibrar as finanças, mas que daqui a pouco vai precisar contratar, porque o trabalho precisa continuar. E muitos dos trabalhos CLT vão passar a ser PJ, ou MEI, ou um prestador de serviço, ou um trabalho temporário. E as pessoas precisam estar abertas para isso. A gente percebe no processo seletivo que muita gente tem resistência. Eu só aceito um trabalho se ele for CLT porque eu vou ter as minhas garantias. A gente entende que isso é importante para muita gente, mas muita gente fica desempregada por conta disso. Então, quando você vai fazer um cálculo, a minha sugestão, né? Uma empresa, ela normalmente num cargo CLT, ela tem em média 1,8, quase 2 vezes, né? Se a pessoa ganha R$ 1.000, para a empresa, a pessoa custa R$ 1.800 mais ou menos, com todos os encargos, todos os impostos. Então, se você for uma pessoa que está saindo de um CLT e vai para um PJ, faz mais ou menos esse cálculo. Se você estiver indo para uma vaga parecida, com a possibilidade de aumentar um pouco o salário, é aquilo que a Núbia falou, de 20% a 30%, para mais ou para menos. E por que para menos? Porque podem ter vagas que vocês não vão estar se candidatando por causa da remuneração. Ou que você veja que tem uma possibilidade de remuneração maior daqui a pouco, mas que nesse momento o desafio do trabalho, né, a complexidade do trabalho, ela vai ser maior do que a importância da remuneração. Então, vocês precisam fazer, lembrando que a pretensão salarial, o processo seletivo, ele é um processo de vendas. E vendas inclui negociação. Negociação, inclusive, de remuneração. Isso aconteceu hoje com a gente. Hoje, foi ontem, que houve uma vaga fechada. Era uma vaga, o recrutador contratou 2 pessoas, porque ele está abrindo uma outra filial. Só que essa outra filial ainda não tem faturamento. Então, aquela proposta inicial para aquela vaga específica já tinha sido fechada com outra pessoa, mas o recrutador gostou tanto daquela pessoa que levou ela para outra empresa dele, só com uma proposta diferente. Se a pessoa não tiver flexibilidade de alguma forma com relação à remuneração, talvez ela não tivesse sido contratada para outra vaga. Né? Então, essa flexibilidade existe, lembrando que é negociação salarial. Outra pergunta. Atualmente, o LinkedIn é muito utilizado para análise de um candidato? Alguma dica de como valorizá-lo? O LinkedIn, com o aumento digital, né, e com o aumento das redes, o LinkedIn tem sido cada vez mais utilizado. Já tem um bom tempo, né, que ele tem sido falado no meio do empreendedorismo e eu tenho visto que ele tem crescido agora ainda mais. Eu acho uma rede ainda um pouco complicada para poder utilizar, mas ela tem crescido cada vez mais, sim. E para poder, eu acredito que algumas dicas, né, que a gente pode trazer, o LinkedIn é como se fosse uma rede social, mas uma rede social formal, né? É como se você coloca ali o seu currículo, outras empresas podem entrar em contato com você. Então, uma dica seria se conectar com aqueles profissionais e com aquelas empresas que fazem sentido para você, que você quer ter ali um relacionamento. Tomar muito cuidado com as suas postagens, mas manter ali uma atividade no LinkedIn, que a gente está falando de uma rede, então uma rede é interação. Tomar cuidado, né, muito com a opinião. Saber que o LinkedIn não é algo, não é uma rede social pessoal, né? Igual eu pego a minha opinião, coloco lá, falo de política, falo de uma forma muito livre. Então, tomar muito cuidado com as postagens
com os meus comentários, com aquilo que eu posto, da forma que eu manifesto, que ali é um lugar formal realmente, onde vão ter várias empresas, vários profissionais avaliando, e pode até, eu sei de casos, né, de pessoas que foram contactadas, a gente mesmo já fez seleção de currículos ali pelo LinkedIn, então a gente consegue avaliar pelo histórico ali, pelo que a pessoa curtiu, o que a pessoa tem postado, o que ela tem avaliado. Então é importante tomar cuidado. E eu não falo só com o LinkedIn, não. Tem algumas empresas que avaliam até mesmo o Instagram, o Facebook social, pessoal, né? Eu sei que é pessoal, então você coloca ali a sua vida, mas tomar cuidado mesmo da forma que você manifesta, porque os recrutadores estão de olho. E tem uma coisa também importante, todo mundo que abre uma vaga, ele normalmente tem um canal preferencial de receber o seu currículo. Né? Então, por exemplo, nós da UP, todas as vagas que a gente abre, a gente tem um canal que é o nosso site, a pessoa cadastra o currículo dela lá. Inicialmente, quando a gente vai buscar os candidatos para uma vaga, o primeiro lugar que a gente vai é sempre o nosso site. Se a gente não acha os candidatos, é que a gente vai buscar outras formas de prospecção de pessoas, como o LinkedIn. Né? Então, algumas empresas, elas divulgam vaga no LinkedIn, e aí sim, pode ser a principal fonte de contratação dessa pessoa, mas não ficar achando que o LinkedIn vai ser a solução dos problemas. Você precisa ter uma atividade com relação à busca de vagas, se você estiver nesse processo, manter essa atividade que a Núbia falou, e essa atividade pode ser, inclusive, publicando conteúdo, artigos. As pessoas, elas gostam desse tipo de... Quem busca profissionais no LinkedIn, normalmente gosta desse tipo de atividade, e normalmente ele é mais voltado para cargos estratégicos. É mais voltado nesse sentido. Cargos operacionais ou táticos são mais em outros meios de busca, né? Sim. Tem uma outra dúvida. Como esses trabalhos que não são ou serão CLT vão ser comprovados como experiência depois? Então, tem por exemplo, PJ, que você tem uns que emitem nota, então você pode emitir por nota, e eu acredito que, por exemplo, eu coloquei no meu currículo, né, e comprovei, é pela referência, né? Então, quando você faz a prestação de serviços, você tem uma pessoa que está recebendo aquela prestação de serviço e tem uma autoridade ali em cima de você. Então, você pode colocar o contato de referência, né, das últimas experiências, eu acredito que é uma forma para poder comprovar. Foi bom a pessoa ter feito essa pergunta, que foi, não sei se foi a Bárbara ou se foi a Bela. Muita gente não coloca experiência que não é CLT no currículo como se ela não fosse importante. Só que tem muitas vagas que são muito mais comum ser vaga PJ, como autônomo. Por exemplo, promotor de vendas é muito raro ser CLT, a maioria das vezes é PJ. Alguns cargos de gerência com uma remuneração mais alta, as empresas também não contratam CLT, são PJ, mas não significa que as pessoas não fizeram. Então, durante a entrevista, por mais que a pessoa possa mentir, durante a entrevista a gente consegue perceber se realmente ela trabalhou naquilo ou não. E tem outras ferramentas, né? Não é só a entrevista. Então, o que a gente fala é, coloque sempre no currículo as experiências mais relevantes, sendo elas CLT ou não. A gente quer saber da sua vida profissional. E nem sempre, por onde você passou, as empresas tinham interesse ou condições financeiras de contratar uma pessoa CLT. Mas todo trabalho é válido. E aí, quando a gente começa a perguntar para as pessoas, né, a respeito do histórico dela e ver fora, às vezes a gente até fala, coloque isso no currículo, porque isso é importante. Então, não deixem de colocar as experiências de vocês, sejam E elas quais forem. quando a gente fala de experiência, às vezes o recrutador não vai estar tanto no nível técnico, mas quando ele for para a entrevista final, né, que é a entrevista com o diretor da empresa ou com o gestor, ele vai ter uma linguagem muito mais técnica. Então ele vai conseguir A Nubia sim. travou. Ou eu travei para você. Você travou para mim. Voltou? Agora retornou. Então, ele vai conseguir perceber ali da sua fala, da forma que você manifesta, né, das suas experiências, se você tem experiência com aquilo ou não. Tem uma outra dúvida que foi feita durante a semana. Qual que é a diferença entre entrevista com RH e entrevista com o diretor? Eu acredito que a pessoa queria saber se tinha diferença de postura dela. O que você tem Sim. de dica para passar?
É uma pergunta bem interessante, porque o RH geralmente tem um script, né, de entrevista, aquelas perguntas básicas que a gente pergunta, seja uma entrevista que a gente chama de entrevista por competências, né, para a gente poder avaliar aquele perfil de acordo com as principais competências que a empresa solicita. E geralmente, quando é a entrevista com a empresa, tem gestores que já estão mais acostumados a fazer entrevista, mas tem outros que não. Tem alguns que até solicitam, né, que a gente acompanhe. Então, por isso que a gente às vezes até chama de entrevista técnica. Então, muitas vezes ele espera que você se apresente, que você traga o seu conhecimento, ele quer saber o que você sabe da empresa, o que você pode agregar. Então, geralmente, na entrevista com o gestor, é muito mais você aberto, se apresentando sem um roteiro, né, para que ele possa te conhecer. Então, essa é a principal diferença. A gente, como o RH, a gente passa um parecer para que o gestor tenha uma noção do que foi avaliado, né, de quem é aquela pessoa, mas aquele momento ali com o gestor é um momento presencial, dele te conhecer, dele apresentar a empresa, de você também poder sanar as principais dúvidas, né? Tem dúvidas que são muito específicas, então mostrar ali o interesse e mostrar o interesse em conhecer a empresa, esse é o momento primordial. E é importante, assim, na maioria das vezes, o RH ele está mais preparado para fazer entrevista do que um gerente, um diretor, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo isso. Então, quanto mais prática, a gente tende a ficar melhor. Não é porque eles não sabem ou porque não tem interesse. Tem muitos diretores, inclusive, que entrevistam muito bem. Então, no RH, normalmente a gente tende a fazer mais perguntas e a pessoa falar para a gente. Numa entrevista final, geralmente o líder ele fica mais calado e espera que ele não vai saber às vezes, quais perguntas vai fazer, ele espera que o candidato fale da experiência dele. Então, quando o candidato não está preparado para falar sobre ele, por isso que a gente fala treina, 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 a gente fala isso sempre. Se ele não está preparado, talvez ele vai no processo maravilhosamente bem, saia bem nos testes, nas dinâmicas com a gente fala, nossa, esse candidato é excelente. Aí chega no final ele fala assim, mas como assim? Ele mal falou dele, eu não consegui nem saber, ele não me passou segurança. Então, treinar a sua própria apresentação para a entrevista que for é extremamente importante para o sucesso da recolocação. Tem uma outra pergunta aqui, da Bela. Ter várias experiências com menor tempo de trabalho ou menos experiências, mas com maior tempo. Então, eu acho que ela está perguntando o que é melhor, ter mais experiência com menos tempo ou ter menos experiência com mais tempo. Assim, Porque ela pelo que a falou que gente... tem várias experiências profissionais informais, mas sempre nos mesmos lugares. Ela é freelance. Eu acredito que essa estabilidade é muito valorizada, né? Então, a partir do momento que você... Quando você tem uma experiência de mais tempo, você se torna especialista naquilo. Então, essa estabilidade é muito valorizada, mesmo que você tenha passado em menos lugares, mas você ficou mais tempo, quer dizer que você está se tornando especialista naquela área. Lembrando que as pessoas têm, os recrutadores, os líderes, as empresas, querem que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível com eles. Então, se você ficou muito tempo, tende a passar uma segurança maior. No caso dela, o que eu te sugeriria? Acho que não sei se é a Bela. O que eu sugeriria a você? Se você tem várias experiências no mesmo lugar, mas são experiências picadas, coloca no seu currículo o nome da empresa, a descrição das atividades que você faz, como se fosse uma experiência só. E na hora de colocar o período, você informa os períodos que você ficou lá e coloca, por exemplo, entre parênteses, que é trabalho temporário, que é trabalho de freelance. Então, a pessoa vai perceber que você sempre que é necessário, eles lembram de você e te chamam. Ou seja, você também tem que ser um bom profissional. Se mesmo sendo temporário, toda vez que eles precisam, eles te chamam, você é uma boa referência para eles. Então, nesse caso, a instabilidade de permanência não é porque você não é um bom profissional, mas é porque você está fazendo um trabalho que não tem demanda contínua ali. Né? Então, Sim. coloque a empresa e os períodos que você ficou. Núbia, nós temos 2, 3 minutinhos. Deixa eu ver se tem Passou mais alguma rápido, né? dúvida aqui. Muito rápido, ainda mais para essa estabilidade de internet, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu.
Hum, Só tem uma aqui, se eu me sair mal num teste, se eu serei eliminado do processo seletivo. A gente até respondeu, né? Como a gente falou, a gente não utiliza a ferramenta isolada. Às vezes a pessoa pode acontecer, né, dela não estar num dia bem, ou ela acontecer algo. Ou eu já conheci gestor que era excelente, ele falou no dia, meus testes são péssimos. E ele tinha um resultado muito bom, mas é porque ele tinha um pensamento muito acelerado. Então, no teste de atenção, os resultados deles eram horríveis, porque ele não conseguia prestar atenção em uma atividade só. A mente dele era muito acelerada. Então, a gente avalia não somente uma ferramenta, por isso que os processos muitas vezes são longos. A gente faz uma primeira entrevista, depois faz dinâmica, faz avaliação psicológica, para depois encaminhar para o gestor para a gente ter o maior respaldo possível. E eu sempre falo, né, que o processo seletivo é como se fosse um casamento. No primeiro momento, só a empresa parece que está escolhendo, mas não, é o momento do candidato avaliar a empresa e verificar se ele realmente deseja essa união, né, essa continuidade. E o nosso objetivo como recrutador é ser o mais assertivo possível. De uma forma geral, a gente pode deixar de. Assim, cada empresa trabalha de uma forma. E a gente vai compartilhar muito a forma como a UP faz, que é a forma como eu faço, que a Nubia faz, que a Bruna, que a Adriana, está todo mundo aí com a gente. Né? É a forma como a gente trabalha de uma forma séria, isonômica, tratando candidatos indicados ou não, né, sendo avaliados da mesma forma. Só que as empresas fazem processo de diversas maneiras, né? Tem empresas que vão fazer só entrevista. Então, se ele vai fazer só entrevista, não tem um RH, uma consultoria por trás, nesse momento você vai precisar estar muito mais preparado do que se tivesse em várias etapas, porque você vai ter uma única chance de se mostrar. Por isso que é bom você, no contato, se for possível, perguntar se vão ter várias etapas ou não. Se você não for uma pessoa passiva no processo, você ser proativo, procurar saber como que vai ser, a chance de você ter sucesso é muito maior, né? Independente de como for ser o processo seletivo daquela empresa. Sim. E aí tem algumas empresas também que utilizam só a primeira etapa é a avaliação psicológica e depois a avaliação psicológica. E quem não foi aprovado né, um percentil tal, ele não passa para outra etapa. Mas, como a Renata falou, a gente segue de acordo com aquilo que a gente acredita que é mais coerente. É isso aí. Núbia, a gente está chegando no final. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente nessa instabilidade de internet. A luz da Núbia caiu, eu travei, mas no final acho que deu tudo certo. Agradecer todo mundo que nos acompanhou. Tem muita gente que passou aí, Fábio, Terezinha, Rosângela, Bruna, Adriana, Marcos, e toda Bárbara, Bela, pessoas que participaram aí com a gente, os outros que a gente não citou, porque foi passando todos os nomes, eu não consigo. Muito obrigada por estar com a gente. Só lembrando que agora até às 18 horas a gente vai finalizar. E às 18 horas eu vou continuar uma outra live com a Luísa Diniz, que ela é uma professora de inglês. Tem uma metodologia muito legal para descomplicar o inglês, para a gente aprender de uma forma melhor, sem bloqueios. Então, a gente finalizando aqui, a gente começa com a Luísa para vocês esclarecerem sobre inglês na carreira. Nubia, muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Obrigada, vou continuar acompanhando.